Padre Marcelino, meu irmão no sacerdócio, caro diácono, pais aqui presentes e também catequizandos, que hoje vocês estão celebrando nessa noite, nessa solenidade, a festa de São José. Quem foi este homem José? Tão simples, mas de uma profundidade imensa. O Papa Pio IX o declarou protetor de toda a igreja, da Igreja Universal. Então este homem, José, ele é o padroeiro da igreja do mundo inteiro. Como ele cuidou do maior tesouro do mundo, que foi Jesus, ele também cuida de cada um de nós. Eu paro para pensar e observar que quando a gente confia em uma pessoa, a gente dá a chave da nossa casa, a gente dá algo que nós guardamos no nosso coração. E a maior preciosidade de Deus era o seu filho unigênito. E Deus escolheu José para cuidar. E ele cuidou com amor. Ele cuidou com carinho. Antes, ele ficou um pouco perturbado. Pois a gente às vezes acha que José simplesmente era um santo, um anjo. Não. Mas ele era um homem como todos nós. Tinha os seus questionamentos, tinha os seus pensamentos. Agora imagina quando Maria se aproximou e disse: eu estou grávida, noiva daquele homem. Como que não ficou a cabeça de José? Mas a abertura de coração que esse homem tinha para Deus, para o grande Adonai, para o grande El Shaddai, ele como bom judeu, foi fundamental para a sua decisão. Porque ele conhecia a lei, a Torá. Era um homem de oração, um homem que cumpria tudo aquilo que as leis judaicas pediam. E este homem José, o que deu esse pontapé inicial, porque ele tinha esse colóquio, me lembra muito o livro de Deuteronômio, do capítulo 6, quando diz: Shemar Israel, Adonai Eloheinu Adonai. Ouve, Israel, escuta, o Senhor, eu sou o único Deus, não existe outro diante de mim. Escuta, escuta. E o que aconteceu com José? Ele soube ouvir a Deus através do anjo Gabriel. José, ela vai conceber. José aceita e coloca o nome deste menino Jesus, Yeshua, que quer dizer Deus salva. E assim José, ele cumpriu. E por que que ele cumpriu? Porque ele soube ouvir, ele soube guardar, ele teve a sensibilidade de obedecer à vontade do Pai, trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Será que também nós obedecemos aquilo que Deus nos pede, aquilo que a sua palavra nos ensina, aquilo que a igreja nos direciona? Ou será que nós simplesmente escutamos o nosso egocentrismo? Porque nós só pensamos no eu, o eu, e nós esquecemos
do nós. E aí vamos perdendo todo o sentido comunitário de vida, de amor ao próximo, de estarmos caminhando juntos. E nesse mundo globalizado, nesse mundo louco que nós vivenciamos, nós não queremos nem ter um tempo para escutar o irmão que eu estou vendo, convivendo dentro da nossa casa, quanto mais para parar, para orar e ouvir a Deus, para saber qual é a sua vontade. E este homem José, ele ouviu. Se ele não tivesse escutado a voz de Deus que veio pelo anjo Gabriel, ele simplesmente teria denunciado Maria, porque as leis eram bem claras, que se ela aparecesse daquele jeito grávida, ele poderia denunciá-la e ela seria o quê? Apedrejada publicamente. Mas nós percebemos a manifestação de Deus tão clara, que ele não fez isso, porque ele era um homem temente a Deus. Quantas vezes nós também, entre aspas, que somos batizados, falamos que somos cristãos, mas nós não ouvimos a Deus e ouvimos o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. E aí destruímos o irmão, pisamos o irmão, maltratamos o irmão. E nesse período da quaresma tão propício, que a igreja abre este momento para este homem, que a igreja declara para ele nessa veneração de protodulia. A igreja se veste de branco, a igreja coloca flores, a igreja está em festa, porque ele tem uma grande importância na igreja de reflexão para nós, de uma grande mudança de vida, para ouvir. E nessa quaresma é propício para nós. Tudo fala de quê? Convertei-vos e crede. Mude de vida, é preciso. José tinha uma direção, José tinha um caminho, mas depois que Deus o chamou para cuidar do seu maior tesouro, que era seu filho Jesus, a vida de José foi para outro caminho. O tão falado metanoia, conversão, mudança de vida, mudança de direção. E nós precisamos estarmos atentos, irmãos, porque senão entra quaresma, sai quaresma, celebramos Páscoa, sai Páscoa, e nós continuamos do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, ligados no automático, e nada muda na nossa vida. Não é isso. Cristo, ele é o mesmo de ontem e hoje e sempre. Ele age, vai agir sempre, mas é preciso eu querer me abrir a esta ação, é preciso eu mergulhar nesse Deus, como José mergulhou. E a igreja, vendo esta grande importância deste homem, os padres conciliares pedem ao Papa Pio IX, declare este homem como padroeiro universal da igreja. E ele é considerado este grande padroeiro, porque é pai que cuida, que ama, que apacenta. Aí veio, em grande e saudosa memória, o Papa Francisco, o declara São José, patrono de toda a família. Por quê? As famílias hoje estão completamente destruídas. As famílias hoje estão completamente dilaceradas. E eu falo que tem uma coisa que está destruindo as famílias, que se chama celular. Nós estamos na mesma casa, nós estamos na mesma mesa, nós estamos um ao lado do outro e cada um com um aparelho, conversando com pessoas do outro lado, e aqueles que estão ao nosso lado, nós não damos mais a importância.
E aí cada vez mais nós vamos nos distanciando-se, ficando frios. Nós não queremos mais saber de ninguém, cada um vivendo no seu mundo isolado, cada um vivendo no seu mundinho, mas na verdade pagamos um grande preço. O preço de quê? Do isolamento, da depressão, da doença, enfim, tantas coisas que vai gerando uma puxando outra, do qual nós chamamos, vai gerando doenças psicossomáticas. E quando nós olhamos para o rosto das pessoas, encontramos uma grande superficialidade. Que nas redes sociais, as famílias são todas bonitas, as famílias são lindas, maravilhosas, perfeitas. Mas quando adentra ao seio da família, percebemos uma grande destruição. E aí é como entra São José, como o Papa Francisco, em saudosa memória, pediu e declarou que ele seja o padroeiro da sua família. E como disse São João Paulo II, a família que reza unida, ela permanece unida. Então eu peço a vocês, pais, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem comendo, tendo uma refeição, largue o celular, ame seus filhos, filhos, ame os seus pais. Não percam este momento tão sublime, este momento tão bom que nós estamos perdendo. E quando nós pedimos a intercessão de São José, para que ele proteja a nossa família, para que ele adentre a nossa família, é para que a gente fique mais juntos, a gente se amem, se compreendam, saibam nos perdoar. Não estou falando aqui de nenhuma família perfeita não, meus irmãos, que não existe perfeito, só Deus. Mas que a gente lute para estar próximos uns dos outros. E como que a gente vai conseguir isso? Se eu começar a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. E quantos de nós, quantas famílias lutam sozinhas e só vão se perdendo ao longo da caminhada. Mas quando nós convidamos o Senhor, quando nós convidamos São José para estar a família sagrada dentro da nossa família, o rumo da nossa caminhada, ela vai se tornando outra. Por que que vocês estão, por exemplo, colocando seus filhos na catequese? Simplesmente para fazer um sacramento, receber e ir embora? Não, mas para fazer aliança com Deus, para estar com Ele, e Ele adentrar a sua vida, a sua família, e fazer nova todas as coisas, como fez na família de Nazaré. Agora, eis a questão: será que nós queremos isso? Ou queremos estar simplesmente cristãos, para vir cumprir protocolo e ir embora? Não, não é isso. José, com o seu sim, ele mudou a história de uma humanidade. Com o sim deste homem, você também, com o seu sim a Deus, você pode mudar a sua família, a história da sua casa, a história do seu trabalho. Porque quando nós convidamos esse Senhor, muitas coisas mudam. Eu não sei se aqui tem pessoas que trabalham em roça. Tem, padre? Então, Padre Zezinho tem uma canção que eu vejo que fala muito para os tempos de hoje. Ele diz assim: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro,
cantavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. A gente tem tudo na cidade. Pode ir tocando, pode ir dedilhando. A gente tem tudo na cidade. Celular bom, carro bom, enfim, comidas boas. Bem, tantas coisas que nós temos, que a sociedade, o mundo globalizado nos oferece. Mas o que é que está faltando na nossa vida? Carinho, amor, compreensão, entendimento. Que quando nós chamamos São José como patrono da nossa família, não é simplesmente para ter um santo como uma superstição. Não, não é isso. É para dizer: José, adentra na minha casa. Eu quero esse amor, eu quero esse carinho que o Senhor ofereceu para Maria, para tua esposa e para o teu filho. Corre o tempo e hoje eu vejo as maravilhas de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que têm bem mais do que o palácio. Gostaria de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Que São José adentre a nossa família. Que São José possa proteger a cada um de nós, mostrando para nós que tudo que nós temos é bom, é bom, é bom. Mas na verdade o que precisamos de essência é de um carinho, de um abraço e uma compreensão que hoje nós não temos mais, de tanta distância e tanta indiferença. Tanta diferença. Tanta diferença. Então que São José interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.